gente vai ter 3 encontros aqui sobre legislação penal especial, direito penal parte especial. O Kleber acho que vai dar a parte geral para vocês. Então, hoje, como a gente tem 3 encontros, então o encontro para crimes contra a vida, que são só 2 horas de aula, então a gente vai correr bastante. Aí o encontro, acredito que para crimes contra o patrimônio. E aí o último bloco, o último encontro seria ali para crimes contra a administração pública. E aí, se der tempo, crimes contra a fé pública, tá? Tem um material já que eu encaminhei ontem aqui para o pessoal, bem em cima da hora, eu confesso, encaminhei ontem à tarde, sobre o que nós vamos estudar hoje, só que o material ele está infinitamente mais detalhado, né? Então lá a gente tem todos os crimes dolosos contra a vida, e aí ele está bem completo. Na verdade, é um material dos Ciclos, que é um cursinho lá que é preparatório para carreiras jurídicas, e aí eu resumi esse material e enviei aí para vocês estudarem, tá? Então vamos lá, gente. Quem aqui nunca teve contato com direito penal, só para ter uma ideia, ele ali, né? Então vamos lá, vamos falar sobre os crimes dolosos contra a vida. Então, o primeiro deles é o crime de homicídio. E aí, veja, ele é estruturado em vários parágrafos, né? Então, nós temos ali, no parágrafo 1º, o homicídio privilegiado. No parágrafo 2º, nós temos as formas qualificadas, que são ali 7 incisos. No parágrafo 3º, nós temos a modalidade culposa. No parágrafo 4º e no parágrafo 6º, nós temos causas de aumento. No parágrafo 5º, nós temos o perdão judicial. E esses são os primeiros parágrafos aqui do nosso crime, tá? Então, veja, a partir do 121, nós trabalhamos, então, com os dolosos contra a vida. O bem jurídico tutelado aqui é a vida, naturalmente. Então, a gente tem homicídio, aborto, infanticídio, induzimento, auxílio ou instigação a suicídio. Então, são 4 crimes dolosos contra a vida, sendo que dentro deles, o que é mais cobrado, sem dúvidas, é o crime de homicídio. Então, como que funciona a estrutura? Esse aqui são os 6 primeiros parágrafos, tá? No primeiro parágrafo do homicídio, nós temos o homicídio que é chamado de privilegiado. Ou seja, o agente, quando pratica o verbo matar aqui, ele está impelido por alguma motivação especial. Então, veja, no privilégio, nós trabalhamos com 3 variáveis. O agente ele pratica o crime imbuído de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo após provocação injusta. Isso aqui está tudo no código. Então, veja, sempre que eu tenho em um parágrafo da parte especial um nome que é atribuído pela doutrina de forma privilegiada, significa dizer que isso vai interferir na hora do cálculo da pena, tá? Então, na verdade, quando uma pessoa mata a vítima em uma dessas 3 situações, ela vai sofrer uma diminuição da pena significativa lá no momento do cálculo da pena cominada. Então, veja, sempre que o agente ele matar alguém por um relevante valor moral, significa dizer que algo aconteceu no mundo dos fatos em que há uma vinculação direta com o autor do homicídio que despertou nele a vontade de matar. Então, na verdade, não foi assim, ele acordou hoje e falou, eu vou matar fulano de tal. Não. Alguma coisa aconteceu no mundo dos fatos, no mundo que é vivenciado por ele, que incutiu nele essa vontade de matar.
tá? Então, um exemplo clássico de prova. O cara foi lá, uma pessoa foi lá e estuprou a filha do autor do homicídio. Então, veja, esse pai, depois, com sentimento de vingança, ele vai lá e mata o estuprador da filha dele. Então, veja, ele não acordou um dia e pensou, hoje eu vou matar esse cara. Não. Alguma coisa aconteceu no mundo dos fatos que despertou nele esse desejo de matar. Então, ele, na verdade, a partir do momento em que a filha dele foi vítima de um crime de estupro, em um sentimento de vingança, aqui, ele vai matar esse estuprador. Então, esse é um exemplo de relevante valor moral. Outro exemplo também de relevante valor moral, que tem ali no material de vocês, é a eutanásia. Então, a pessoa está lá, em estágio terminal, sei lá, seu irmão, pai, mãe, e você ali tira a vida dessa pessoa que está lá hospitalizada. Então, veja, não você não acordou pensando, hoje eu vou matar minha mãe. Na verdade, ela está passando por um processo de sofrimento. Alguma coisa aconteceu no mundo dos fatos que despertou em você a vontade de matá-la. Ou seja, cortar o sofrimento dela ali em razão dessa doença terminal. Então, esse é o relevante valor moral. Agora, o relevante valor social, alguma coisa acontece no mundo dos fatos, tá? Mas isso não está diretamente relacionado com você. Mas por um sentimento de justiça social, você vai ali, vai despertar em você essa vontade de matar. Então, exemplos que nós temos comuns nas cidades, que são aquelas pessoas que se autodenominam de justiceiras, né? Então, sei lá, você é um justiceiro no seu bairro. Então, tem um cara que assalta todo mundo lá, todo mundo sabe que ele é o assaltante, todo mundo sabe que ele é bandido, a polícia não consegue pegar, e você vai lá e mata esse cara. Então, veja, um relevante valor social. Ele não te assaltou, ele não assaltou ninguém da sua família, mas por um sentimento de justiça social, isso despertou em você a vontade de matar esse ladrão, ok? Então, no relevante valor social, aqui, não tem uma vinculação direta. Sem vinculação direta. Agora, aqui, sob o domínio de violenta emoção, logo após provocação injusta da vítima, o que acontece? O agente, o autor do homicídio, ele é provocado pela vítima. E essa provocação da vítima, ela é uma provocação injusta, tá? Então, exemplo que caiu em prova esses tempos aí. O autor do homicídio chegou em casa e surpreendeu a esposa com o amante na cama. E aí, essa esposa xingou ele e tal, e aí ele, diante dessa provocação injusta, traição em casa e o xingamento, foi lá e matou os dois. Então, veja, nesse caso, por exemplo, a jurisprudência entende que isso seria sob o domínio de violenta emoção, tá? Então, veja, a questão de prova, ela disse exatamente nessas palavras. Não é uma traição qualquer. Então, por exemplo, eu tenho um namorado e descobri que ele me trai. E aí eu vou lá e mato ele. Fora do contexto que eu narrei aqui. Isso não é privilégio, tá? É um homicídio normal. Então, cuidado. Questão de traição desse exemplo aqui é só quando a pessoa pega no ato ali. Então, a questão de prova, ela vai relatar com essa riqueza de detalhes para você entender que não, foi uma provocação injusta ali, então, portanto, o autor do crime ele tinha, de certo modo, uma razão. Agora, sob o domínio de violenta emoção, logo após, esse logo após aqui, gente, é uma conotação de revide. Então, você não pode, por exemplo, sair do timing do revide e voltar para a cena do crime. Então, exemplo, eu estou em um bar, inicio uma discussão verbal, sou injustamente provocada por uma pessoa. Eu vou lá no meu carro, pego um canivete, volto e desfiro a facada. Não, eu saí do contexto do revide. Agora, se nesse mesmo exemplo, eu estou com uma garrafa de bebida, eu quebro e chucho ela na barriga da pessoa que me provocou, isso é o contexto do revide, tá? Então, sempre que o agente ele está ali sendo provocado injustamente
injustamente e ele sai e volta do contexto da provocação, isso não é mais homicídio privilegiado, tá? Por quê? Esse domínio aqui, ele vai deixar de ser domínio e ele vai passar a ser influência. Quando a pessoa ela está apenas influenciada por essa provocação injusta, ela está chateada, ela está puta, mas ela tem um discernimento maior do que a pessoa que está sob o domínio de algo, tá? Então, quando a pessoa sai do timing do revide, ela está na influência. E influência é uma atenuante de pena. Então, o magistrado, na verdade, aqui, ele vai considerar essa influência na hora do cálculo da pena, mas ele não vai aplicar da forma que aplicaria aqui no domínio, tá? Na metodologia do cálculo de pena, domínio, causa de diminuição de pena, é muito melhor do que atenuante. Tá? Então, a atenuante na hora do cálculo, ela é mais branda, é menos branda do que uma causa de diminuição. Então, só para vocês entenderem no cálculo, nós temos aqui primeira fase, segunda fase e terceira. Então, o juiz, para calcular uma pena, obrigatoriamente ele passa por esses 3 substratos aqui. Tá? Primeira fase, circunstâncias judiciais. Segunda fase, circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas. E terceira fase, causas de aumento e causas de diminuição de pena. Nessa gradação do cálculo, sempre é crescente, então do mais brando para o mais gravoso. Então, a influência ela fica aqui dentro, enquanto que o privilégio fica aqui. Então, o privilégio sempre é mais benéfico do que a segunda fase aqui como atenuante. Então, isso para o agente, na hora de um cálculo, faz uma puta diferença na pena, uma coisa assim bizarra mesmo, questão de anos de cálculo em pena, tá? Então, por isso aqui tem que prestar muita atenção. Em prova, eles amam trocar essa palavra, amam. Então, assim, caiu o homicídio privilegiado, com certeza eles vão trocar domínio por influência e dizer para vocês que é uma forma privilegiada. Falso, não é um homicídio privilegiado. Aqui a palavra tem que ser domínio, obrigatoriamente. Se tiver influência, é um homicídio comum, e aí lá na segunda fase ele vai sofrer uma atenuante, tá? Então, isso aqui é certeiro que pode ser cobrado, se cobrarem, né, esse tema. Agora, todas essas circunstâncias aqui, que são 3, né, relevante valor social ou moral ou sob o domínio, todas essas 3, elas são de natureza subjetiva, que nós dizemos, subjetiva. Então, o que é uma circunstância de natureza subjetiva? É aquela que só pertence ao dono da vontade. Ela não se comunica para outras pessoas que eventualmente estão participando daquele momento criminoso. Então, se, por exemplo, eu mato o estuprador da minha filha em coautoria com uma pessoa que eu contratei, suponhamos, essa pessoa que eu contratei para me ajudar a matar, ela não está no privilégio. Já eu, que contratei justamente por isso, eu estou nessa causa de diminuição. Então, veja que sempre isso se aplica para qualquer crime da legislação penal especial e para o Código Penal. Sempre que eu tiver uma circunstância subjetiva, ela não se comunica para coautores e ela não se comunica para partícipes. Então, exemplo, fulano fala assim, Laila, eu quero matar o estuprador da minha filha. Eu falo, beleza, toma aqui uma arma. Prestei uma arma para ele, prestei um auxílio material para ele ir lá e matar esse cara. Ele está no homicídio privilegiado. Eu estou como partícipe de um homicídio comum. Eu não tenho privilégio no meu cálculo da pena. Então, veja que cada um tem a sua responsabilização criminal pelo crime matriz e não existe comunicação desse benefício. Cada um é dono do seu, tá? Mas, assim como nós temos benefícios dentro dessas circunstâncias subjetivas, a gente também tem prejuízos.
No primeiro inciso do parágrafo 2º, que são as qualificadoras, a gente tem lá homicídio mediante paga ou promessa de recompensa ou qualquer outro motivo torpe. Então, veja, paga, existe um pagamento prévio, então existe uma contratação para que alguém mate a vítima. Promessa de recompensa, existe uma promessa de pagamento futuro, depois que o homicídio acontece, ou motivo torpe, ou seja, qualquer situação, qualquer motivação que envolva interesse pecuniário, eu estou dentro dessa qualificadora aqui, tá? Esse inciso primeiro, quem está com código aí ou com material, ele é chamado de crime de concurso necessário, com relação à paga ou à promessa de recompensa. Por que um crime de concurso necessário? Porque obrigatoriamente eu tenho alguém que paga ou promete o pagamento e eu tenho alguém que vai executar esse crime. Então, nós temos o mandante e o executor, ok? Então, exemplo, eu vou lá, contrato você para matar o estuprador da minha filha. Então, veja, ao invés de eu ir lá matar o cara, eu contrato você. Então, eu te pago uma grana e falo, olha, é esse cara aqui, eu quero que você mata ele. Veja, você, qual é a sua motivação? Dinheiro. A sua motivação é grana. Qual é a minha motivação? Um privilégio. Então, eu fico em um homicídio privilegiado e você fica em um homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa. Então, veja que aqui também, essas circunstâncias, elas são subjetivas. Cada um é dono da sua. Nesse contexto aqui, do concurso necessário, por exemplo, a gente tem duas pessoas. Uma está em um crime privilegiado e a outra está em uma qualificadora. Então, só para vocês terem uma ideia, homicídio qualificado, eu tenho uma pena de 12 a 30. Homicídio simples, eu tenho uma pena de 6 a 20. Então, eu que sou a mandante, provavelmente vou ficar em uma responsabilização de uma pena de 6 a 20, como eu provavelmente sou primária, não tenho nada que desabone minha conduta, vou pegar uma pena menor que 5 anos, enquanto que esse cara vai pegar uma pena de 12 a 30. A pena mínima dele é 12 anos. Então, veja a diferença. No mesmo contexto, eu tenho duas capitulações completamente diferentes, justamente com base nesse raciocínio aqui, de que as subjetivas, elas não se comunicam, cada um vai ser dono da sua. O que é torpeza? Qualquer coisa que envolva dinheiro. Então, matei alguém para ficar com uma pensão, com uma herança, com uma casa, com um carro. Qualquer motivação que envolva valores, tá? Isso é o que tem caído comumente nas provas. Então, veja, esse primeiro inciso, portanto, ele traz circunstância subjetiva. O segundo inciso também, ele trabalha com circunstância subjetiva, que é o motivo fútil. Motivo fútil, pessoal, é uma motivação que guarda desproporção. Então, ele é algo desproporcional. Isso é futilidade. Então, exemplo, um xingamento, então a pessoa te xingou, você foi lá e matou a pessoa. Você discutiu alguma coisa num bar, foi lá e matou alguém. Então, veja, qualquer situação em que o evento morte tenha sido originado de uma desproporcionalidade. Tudo bem? Também é um motivo, uma circunstância subjetiva. Então, ela não vai se comunicar. Então, por exemplo, eu estou lá no bar, alguém me xinga, um simples xingamento. Eu vou lá com o meu coautor, o coautor segura a vítima e eu dou uma chuchada na vítima. Bem, por que é que o coautor matou? A pedido meu. Ele não estava ali motivado por uma futilidade, tá? É claro que nesse meu exemplo, a gente vai ver daqui a pouco que é um recurso que dificulta a defesa da vítima, que é uma outra qualificadora, mas para fins
da futilidade, esse meu coautor ele não está no motivo fútil, ok? Justamente porque cada um é dono do seu. Então, aqui também no inciso segundo, nós temos circunstância subjetiva. Elas não vão se comunicar. Depois, gente, no inciso terceiro, nós temos os meios de execução. Pode perguntar. Depende da interpretação do magistrado. Geralmente, sim, se for tipo ínfimo, né? Sei lá, R$10, R$20. Mas, por exemplo, é R$50 e a pessoa é miserável. Não é fútil para aquela pessoa, entende? Então, a questão teria que vir muito específica para não deixar dúvidas, assim. Não é nada pacificado, tá? Não tenho nenhuma decisão nesse sentido que eu me lembre, ok? No inciso terceiro, a gente começa a trabalhar com os meios de execução, mediante emprego de veneno. Veneno é um exemplo de meio insidioso. Meio insidioso, quem está com código vai ver que é uma variável que está dentro desse inciso. Por quê, gente? Como o legislador ele não conseguiu compreender, prever, aliás, todas as variáveis de meio insidioso, no inciso terceiro ele trouxe um exemplo, meio insidioso, e ele disse, olha, qualquer coisa que se pareça com veneno, isso é um meio insidioso. Então, aqui no crime de homicídio, nós temos no primeiro inciso, inciso terceiro, quarto, exemplo de interpretação analógica. Então, ao invés dele prever todas as hipóteses possíveis de meio insidioso, ele trouxe um exemplo, que é o veneno, e aí qualquer coisa que se pareça com isso é caracterizado nessa qualificadora. Então, meio insidioso é aquele meio em que a pessoa ela é atacada e ela não se dá conta do ataque, tá? Em prova, cortar freio do carro, câmbio, sabotagem de veículos, são exemplos de meios insidiosos. Então, matei alguém sabotando o carro dessa pessoa. Veja, a vítima ela é atacada e não se dá conta. É um exemplo de meio insidioso. Então, portanto, eu estou aqui nessa qualificadora, tá? E aí a gente tem, mediante emprego de veneno, aí nós temos fogo, asfixia, tortura, fogo, asfixia e tortura são exemplos de meios cruéis, tá? O que é um meio cruel, gente? É aquele meio em que a vítima ela sofre mais do que deveria para morrer. Então, você vai dizer assim, pô, aquela pessoa não precisava ter sofrido tanto para morrer, ela poderia ter morrido mais rápido. Então, exemplo, se eu mato alguém estrangulado, a vítima ela agoniza. Então, ela sofre mais do que uma pessoa que leva um tiro na cabeça. Se eu mato essa pessoa queimada, também. Torturada, também. Ok? Exemplos de prova. Pessoa ela é morta mediante esfoladura. Então, ela é esfolada viva. Esfoladura não está dentro do rol, mas ela é um meio cruel. Então, exemplo, a vítima levou alguns tiros e agonizou, a vítima rastejou. Então, na narrativa do seu problema, você vai ver assim, cara, essa vítima está sofrendo muito para morrer, pelo amor de Deus. Isso é meio cruel. Então, veja, dentro dessa crueldade aqui, nem sempre número de golpes, número de facadas ou números de tiros significa crueldade, tá? Por quê? Dei 40 pauladas na vítima, tudo bem. Se na primeira paulada ela já desmaiou, as outras 39 ela não sentiu dor, intenso e desnecessário sofrimento. Então, a questão de prova, além da quantidade de golpes, ela tem que dizer que a vítima, de alguma forma, sofreu mais do que deveria. Então, em prova, é muito comum eles colocarem 30 facadas, 20 tiros, e atribuírem essa forma de matar como cruel, sendo que não. A questão, além dessa quantidade de golpes, ela tem que dizer para você, olha, fulano agonizou com 30 tiros, com 20 facadas, por mais que pareça algo aberrante. Por quê? Tá, 30 facadas, a primeira pegou na jugular, já foi, já desmaiou. As outras, ela não sentiu. Então, muita atenção com esse detalhe. Agora, aqui, dentro da tortura, vocês vão ver depois com a professora de legislação penal especial
que nós temos aqui a tortura como forma de qualificar o homicídio, que é diferente do crime de tortura. Nós temos uma lei, né, de tortura. E aí, o que acontece? Qual é a diferença, pessoal? O crime de tortura, que vocês vão estudar depois lá com a professora, o dolo dele, a vontade dele dirigida para uma finalidade, não é o evento morte. Então, quando você pratica a tortura, você não quer matar aquela pessoa. A essência do crime de tortura não é essa. A essência é você causar um intenso e desnecessário sofrimento para obter confissões, informações, dados, mas a essência dele não é a morte, não é. Agora, na tortura, como qualificadora, o agente, desde o momento em que ele vai praticar o primeiro ato de tortura, ele já sabe que vai matar. O dolo dele sempre foi de morte. E ele vai usar a tortura como meio de execução. Então, muita atenção, porque isso sempre é cobrado em prova. Agora, se eu estou num crime de tortura, então eu tenho um dolo de obter informações, e deu uma merda e a pessoa morre, isso é um crime de tortura qualificada pela morte. Isso é um crime pré-doloso, tá? Que vocês vão aprender com o professor de geral, penal geral. Veja, eu tenho um dolo inicial que não é de morte, é de obter informações, e deu uma merda, a pessoa morreu. Então, eu tenho culpa no resultado mais grave. Aqui, na tortura como qualificadora, não. Aqui eu quero matar desde sempre. Não deu uma merda, a pessoa morreu. Não. O meu dolo é de matar, e para isso eu vou praticar tortura nessa vítima, tá? Então, essa é a diferença crucial entre os dois crimes, ok? Quando eu tenho morte envolvido com tortura, é um crime qualificado pelo resultado. Aqui não, aqui é um crime qualificado pelo dolo inicial mesmo, ok? Alguma dúvida até aqui? Bem tranquilo, né? Depois desses meios de execução, aqui dentro do inciso 3º, nós temos um outro meio que é chamado de explosivo, que é um exemplo de meio que resulta em perigo comum. Então, por exemplo, vou matar uma pessoa com uma granada. O simples fato de eu estourar essa granada em um local em que circulem pessoas já é a qualificadora. Eu não preciso que um estilhaço atinja uma pessoa. O simples fato de eu utilizar esse meio de execução, por si só aqui, ele já vai caracterizar a qualificadora, tá? Então, o exemplo que eu tenho de coisas que resultam perigo comum. De prova, bomba caseira, ok? Granada. Veja, aqui nós temos como nome explosivo, mas qualquer coisa que possa produzir esse efeito, eu encaixo aqui dentro dessa qualificadora. Tudo bem? Nesse inciso 3º, essas circunstâncias aqui, elas são chamadas de circunstâncias objetivas, diferente do inciso 2º e do inciso 1º, ok? Por quê? Elas trabalham com meios executórios. Qual é o efeito disso, gente? O efeito disso é que vai haver comunicabilidade entre as circunstâncias. Então, exemplo, eu estou lá com o meu coautor. Aí a gente fala assim, vamos matar fulano queimado. Eu não ateei fogo nele, eu não joguei querosene nele, mas eu estava lá do lado de fora, segurando ele, amarrando ele para ele ser morto queimado. Veja, nesse caso, eu, que não ateei fogo, não joguei querosene, eu estou na qualificadora junto com o cara que ateou fogo, tá? Diferente das subjetivas, em que cada um é dono do seu, aqui, não, aqui há uma comunicação. Então, por exemplo, eu chego em você e digo, me empresta um querosene que eu vou matar fulano queimado. Você me entrega, então você me empresta um auxílio material, sabendo que eu vou usar aquele querosene para queimar a vítima. Você que deu querosene é o partícipe do
homicídio qualificado. Então, a sua pena é de 12 a 30, assim como a minha, tá? Então, é criada aqui, nesse inciso terceiro, uma ficção jurídica. Por que uma ficção? Porque você tem uma comunicabilidade de situações. Então, exemplo, vou dar um exemplo de roubo. Vou praticar um assalto com alguém. Só eu estou armada. Nós dois estamos na causa de aumento ou arma de fogo. Ah, eu tenho 5 pessoas, tem um armado. Os 5, se os outros 4 souberem da existência da arma, vão responder pelo roubo majorado pela arma. Então, veja que sempre que eu tenho um meio de execução, uma forma mais elaborada de praticar o verbo, vai haver essa comunicabilidade. Tudo bem? Então, aqui, coautores e partícipes respondem pelas mesmas penas, diferente do inciso 2º, do inciso 1º e do parágrafo 1º. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Pode perguntar, pessoal, que a gente está tendo uma aula meio corrida, mas a gente tira dúvidas, tá? Esse é o inciso 3º, gente. O inciso 4º, ele também trabalha com meios de execução. Também trabalha com meios de execução. Então, a gente tem lá, mediante traição, emboscada, dissimulação. Então, a gente tem lá traição, emboscada, e dissimulação. Quais são as diferenças? Ou qualquer coisa que se pareça com isso, ou qualquer outro meio insidioso ou cruel, ou que possa... Insidioso ou cruel, não. Ou qualquer outro meio que impossibilite a defesa da vítima, que foi o meu exemplo do bar que eu dei em que um segurou o outro. O que é traição para fins de homicídio? Na traição, o agente ele tem uma relação de confiabilidade com a vítima, verdadeira, e ele se utiliza dela para reduzir a capacidade de defesa da vítima. Então, por exemplo, você tem lá um amigo, e aí você diz assim, ah, vamos lá numa pescaria? Aí ele vai, óbvio. E aí, chegando lá, você mata o cara. Veja, você não teve nenhum trabalho para atrair seu amigo naquele evento. O simples fato de existir essa relação de amizade já facilitou a prática do homicídio pela sua parte. Então, aqui, essa traição, ela é uma circunstância subjetiva. Por quê? Porque cada um é dono da sua relação verdadeira com a vítima. Então, se nesse exemplo, vai uma terceira pessoa com você para matar o seu amigo, e essa terceira pessoa não sabe nem quem é o seu amigo, essa terceira pessoa, ela não está aqui. Não está na traição. Ela pode até estar em um recurso que dificulta a defesa da vítima, né? 2 contra 1. Mas nessa qualificadora chamada traição, ele não está. Porque traição, cada um é dono da sua própria relação de confiabilidade. Agora, a emboscada, o autor do homicídio aguarda a vítima em um local, né? Então, por exemplo, você quer matar o professor Marciano. Ele dá aula aqui, né? O Marciano. Você sabe que ele toda quarta-feira, 11 da noite, faz balé lá no Balé Caroline. Ele vai em um lugar, uma aula privada, ninguém sabe disso daí. Depois pergunta para ele vai falar. E aí, lá no balé, você espera ele sair. Ou seja, jamais ele esperaria ser emboscado naquela localidade. Então, você, quando abordá-lo, vai dificultar a defesa dele. Ok? Agora, isso aqui é uma circunstância objetiva. É um meio de execução, emboscada. Qualquer pessoa pode emboscar uma vítima. Eu não preciso conhecer a vítima para emboscá-la. Basta eu saber onde ela está, onde ela passa, e eu a surpreendo ali. Na dissimulação, ela também é uma circunstância objetiva. O que acontece nela? Você vai criar uma relação fake, e fazer a vítima achar que ela tem uma relação de confiabilidade com você, quando, na verdade, ela não tem. Então, exemplo, você quer matar o Marciano, aí você vai lá na cabana da Dudu. Aí você chega lá, tá lá ele tomando uma Itaipava Palito,
E aí eu falo assim, nossa, que gato, você vem sempre aqui, né? Aí você canta ele vai falar, nossa, a pessoa está interessada em mim, meu Deus. Ele fala, claro, venho aqui sempre, né? Aí você fala, ai, lindo, vamos ali, vamos lá no carro. E aí ele vai com você. Então, o que que o marciano pensa? Que ele é bonito e que ele está sendo paquerado. Então, ele acha que existe uma relação mínima de confiabilidade ali, né? Então, ele fala, pô, eu vou ali pegar aquela pessoa especial. Mas não, a pessoa não quer nada com ele. Usou a dissimulação para fazer o marciano achar que ele podia confiar. E aí, chegando lá no carro, você mata o marciano. Então, a dissimulação, diferente da traição, como é algo fingido, é um meio de execução. Então, se, por exemplo, ali no bar, além de mim, né, dissimulando com o marciano, eu tiver um coautor que sabe que o meu método para atraí-lo lá fora vai ser esse coautor também está na dissimulação. Então, ele vai responder junto comigo por essa qualificadora aqui, tá? Não sei se vocês lembram um seriado que tinha, que o Bruno Gagliasso, ele era serial killer, né? Ele dissimulava em todas. Por quê? Porque ele ia na balada, a menina achava que ia ficar com ele, e aí ele já sabia que ele ia matar. Então, o que ele fazia? Atraía ela para um local ermo e matava. Então, o que ele fazia? Ele dissimulava. Criava uma relação falsa de confiança e a vítima ali achava que de fato era. E aí, quando chegava no local, ele ia lá e fazia o que ele queria com a vítima. Então, veja aqui. Traição é subjetiva e emboscada e dissimulação são objetivas, tá? Depois desse inciso, nós temos o inciso 5º, que é para assegurar a ocultação, execução, vantagem ou impunidade de outro crime. Como é que funciona aqui? Tá? Também são chamadas de subjetivas, prevalece esse entendimento na doutrina. Então, veja, para assegurar a execução, vantagem, impunidade ou ocultação de outro crime. Se eu mato para assegurar a execução, o que vai acontecer? Eu tenho o homicídio como crime antecedente, mais um segundo crime, que é o que eu quero, ok? Então, eu não matei à toa, eu matei porque eu quero assegurar a execução de um outro crime. Então, exemplo, eu quero praticar uma extorsão mediante sequestro. Eu mato o segurança do empresário e aí eu levo o empresário. Então, veja, primeiro eu matei para conseguir assegurar a execução da extorsão mediante sequestro. Isso aqui é chamado pela doutrina de conexão teleológica. Conexão teleológica. Ou seja, teleológico é de finalidade. Então, o homicídio é a finalidade para eu atingir o meu objetivo, tá? Então, esse aqui é o caso de conexão teleológica. Agora, eu mato para assegurar a vantagem de outro crime, para assegurar a impunidade de outro crime, ou para ocultar outro crime. Isso aqui é chamado de conexão consequencial. Conexão consequencial. Por que consequencial? Porque eu tenho um crime anterior e eu tenho o homicídio posterior. Então, veja, para eu assegurar a vantagem, é uma vantagem de algo que eu já fiz. Então, exemplo, pratiquei um assalto com um coautor. Na hora de repartir a grana, eu matei o meu coautor. Então, eu assegurei a vantagem do roubo só para mim. Então, o que eu fiz? Eu tenho um roubo antecedente e um homicídio posterior. Então, veja que a consequência do meu crime antecedente vai ser a morte, justamente para eu assegurar essa vantagem. Impunidade. Estou sendo investigada por um policial e ele é o único que sabe que eu terei lá, que eu sou autora desse crime. Então, antes mesmo dele documentar isso em um inquérito, eu vou lá e mato ele. Então, veja, eu sou investigada por um tráfico,
suponhamos, e eu vou lá e mato a pessoa que sabe que sou eu, a traficante. Então, veja, o meu homicídio, ele é praticado para assegurar a impunidade de um crime. E na ocultação? Bom, eu vou lá, pratico um estupro no local ermo contra a vítima. Mato essa vítima, a única testemunha ocular. Veja, então estou ocultando um crime de estupro antecedente através do homicídio, tá? Veja, em todas essas três variáveis, o homicídio é uma consequência. Eu não acordei e pensei, eu vou matar hoje. Não, aqui eu tenho uma motivação vinculada a um crime antecedente. Aqui eu tenho uma motivação vinculada a um crime futuro. Então, eu preciso matar para conseguir. Aqui não, primeiro eu tenho o crime, depois eu tenho a morte, tá? Então, essas circunstâncias aqui, essas 4, pela doutrina, são chamadas de subjetivas, tá? Cada um é dono da sua aqui também. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Depois, gente, nós temos lá no inciso 6º, alteração um pouco recente, que trata do feminicídio. Esse inciso 6º, quem está com código, ou quem está acompanhando aí no caderno, ele deve ser lido junto com o parágrafo 2A. Então, a gente tem aqui, né, inciso 6º, mais parágrafo 2A. Então, houve uma alteração para introduzir esse inciso, e esse parágrafo ele veio complementar esse inciso 6º, tá? Então, isso aqui é chamado pela doutrina de feminicídio. Ou seja, a mulher ela é morta por razão do sexo feminino. Então, a motivação desse homicídio é o sexo biológico da mulher, ok? O que vocês precisam saber disso daqui, pessoal? Não se aplica para homens, ok? Então, se eu tenho um homem transgênero, um homem transexual não operado, não vai haver essa aplicação aqui. Então, por exemplo, um homem que se compreende como mulher, se veste como mulher, se comporta como mulher, se ele tem o pênis, ele não recebe esse amparo, tá? Agora, transexual que operou, então ele retirou o pênis e agora ele tem uma vagina, aplica? Isso é muito controvertido nos tribunais hoje. Existem juízes que aplicam, existem juízes que não aplicam, tá? A tendência é aplicar, porque a vinculação aqui é o sexo biológico. Então, se houve supressão ali do pênis e tem a vagina, você teria uma equiparação com aquela mulher que originariamente nasceu com a vagina, tá? Então, cuidado com isso, é impróvida, mais carreira policial, né? Geralmente, as interpretações são mais conservadoras. Então, travesti, nem pensar em aplicar isso aqui. No máximo, transexual que já está operado. Fora dessa hipótese, não há aplicação, tá? E aí, veja, esse inciso aqui, teve uma decisão recente do STJ, que entende que essa circunstância ela é de natureza objetiva, tá? É uma interpretação do STJ. Não consigo te explicar um raciocínio jurídico com base no direito penal para dizer que isso é uma circunstância objetiva, porque ela não é. Ela tem uma natureza subjetiva. Por quê? Bom, eu vou matar uma mulher porque eu sou machista, ok? E aí vem um coautor e mata ela comigo. Por que é que esse coautor está matando essa mulher? A pedido meu. Então, não é porque ele é machista. Ele mataria se essa mulher fosse um homem ou fosse qualquer outra pessoa. Entende? Então, como que isso vai comunicar para o cara, o meu coautor? Mas o STJ trabalha com ela como sendo objetiva, tá? Então, vai haver comunicação para coautor e partista. Então, nesse caso, esse terceiro que está me ajudando a matar essa mulher, ele também estaria nessa qualificadora aqui. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Oi. O hermafrodita, ele não se encaixa nesse perfil aqui. Não podemos fazer uma interpretação mais maléfica. Então, exemplo, matei um hermafrodita, né, que tem o pênis e a vagina.
Se me colocam nessa qualificadora, o que eu vou dizer? Ele não é do sexo feminino. Ele é um sexo híbrido, né? Então, não posso atribuir. Isso seria uma interpretação mais prejudicial para mim. Então, os tribunais não aplicam nem pensar em hermafrodita também, tá? É uma interpretação bem conservadora mesmo desse inciso aqui. Tudo bem, pessoal? Agora, já. Mas mais os tribunais estaduais. Eu não vi nenhuma decisão do STJ. Então, por isso, eu imagino que em prova é melhor a gente ficar na zona de segurança aqui. Nem provas mais complexas assim eu vi já tocando nesse assunto, na primeira fase, porque dá muita anulação isso aqui fácil. Então, a galera ela não costuma cobrar, sabe? Mas a sua zona, né? A lei está dizendo sexo. Então, sexo é biológico, é pênis, vagina. Então, tem vagina ali, é feminicídio. Não tem, está fora. Agora, outro detalhe aqui do feminicídio. Não é qualquer mulher morta que é feminicídio, ok? Feminicídio não é a mesma coisa que femicídio. Femicídio, esse sídio, significa morte de qualquer mulher, em qualquer circunstância. A mulher morreu, femicídio. Assim como nós temos homicídio de homo, né, o homo sapiens do homicídio, a gente tem o femicídio, morte de mulher, qualquer mulher morta. Feminicídio, que é esse NI aqui no meio, ele é o inciso 6º. Aí aqui há uma motivação do sexo biológico da mulher. Então aqui a mulher morreu porque ela ostenta a condição de mulher. Aí sim nós temos essa qualificadora. Então se eu disser assim para vocês, fulana foi morta na rua dia tal. É feminicídio? Não sei. Vamos ter que investigar. Agora, é femicídio? É, porque é uma mulher morta. Então veja, todo feminicídio tem femicídio? Tem, óbvio. Porque se a mulher morre porque ela é mulher, naturalmente que é femicídio. Agora, nem toda mulher morta significa que foi motivado pelo fato dela ser mulher, ok? Então, nem todo femicídio é feminicídio, mas todo feminicídio é femicídio. Tudo bem? Deu para entender essa diferença? Tá? No material tem também bem explicadinho para vocês. Agora, depois desse inciso, a gente tem um outro, que é o inciso 7º, que é o homicídio funcional que nós dizemos. Então, aqui o homicídio, quando ele é motivado e praticado contra pessoas que são integrantes das Forças Armadas, membros da segurança pública, ok? Em razão do cargo que ocupa. Durante o trabalho ou em razão do cargo. Então, você é policial, tá? O cara vai lá e mata, por exemplo, sua esposa. Aqui há um alcance de familiares até o 4º grau. Deixa eu só confirmar se é 3º ou 4º. Acho que é 4º, só um minutinho. 3º, né? Até o 3º grau. Então, aqui você tem um alcance também para os familiares. Eu fiquei na dúvida. Tem prova que coloca aqui que é 4º grau, tá? Troca a porra do número, é isso, né? Exato. Aqui nós temos só um amparo para uma relação de parentesco que é consanguínea. Ou seja, de sangue. Se eu tenho um grau de parentesco por afinidade, filho adotivo, por exemplo, sogra, alguma coisa assim, não há amparo por essa qualificadora. Então, exemplo, você é um policial e está me investigando. Eu vou lá e mato o seu filho adotivo por conta dessa investigação. Então, veja, eu não estou nessa qualificadora. É necessário um grau de parentesco de sangue. Tá? Isso aqui é um defeito do inciso, tá? A gente viu aqui que o legislador ele foi infeliz, mas como é direito penal, a legalidade ela é estrita, então eu não posso estender a interpretação para prejudicar.
Então, se, né, o caso aqui seria deles modificarem para entender aqui também o parentesco por afinidade, tá? Então, esse é o maior defeito do inciso. O inciso 5º, em qual parte? Assegurar a impunidade. Essa impunidade aqui está mais no sentido de uma vinculação direta com a pessoa morta e a impunidade, sabe? Eu nunca vi uma aplicação dessa nesses termos, de tentar amparar, por exemplo, um filho adotivo. Eu acho que num tribunal do júri não daria para sustentar esse alcance, porque seria maléfico. A doutrina trabalha muito com essa impunidade direta. Então, eu quero minha impunidade, aquela pessoa me prejudica. Então, eu vou lá e mato aquela pessoa, não pessoas do círculo de convivência, tá? Não temos isso, nunca vi, não temos decisão nesse sentido, ok? Pode ficar bem tranquilo. Então, aqui, Forças Armadas, integrante de segurança pública, em razão do cargo, durante o exercício do cargo, ou simplesmente por conta dele. Defeito, só parentesco consanguíneo. Juiz não está aqui dentro. Promotor de justiça não está aqui dentro, ok? É integrante de segurança pública. Então, os caras colocam assim, juiz que trabalha numa força-tarefa do GAECO, em conjunto com o GAECO. Tem a esposa morta. É homicídio funcional? Não. Isso não se aplica para juízes e promotores, tá? Sempre eles colocam isso em prova. Tudo bem? Aqui, esse inciso 7º, ele é chamado de homicídio funcional. Funcional. Justamente porque ele é razão da função pública que é desempenhada. Tudo bem? Então, veja, são os 7 incisos ali que tratam das qualificadoras. Sim, todos os 144. Inclusive, lá está artigo 144 e 146. Ele nem discorre todos os nomes, ele manda você lá para o 144 da CF. Exatamente isso, todos os integrantes, tá? Então, olha só, esse inciso 7º, então, ele fecha as qualificadoras. O que eu quero só dizer para vocês aqui com relação a elas? Que eu tenho uma acumulação de qualificadoras entre si. Então, a gente viu o inciso 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º. Então, a gente viu lá, 1º, 2º, subjetivo, 3º, objetivo, 4º, subjetivo mais objetivo, 5º, subjetivo, 6º, para o STJ, objetivo, 7º, subjetivo. Então, o que que tá? Eu posso cumular mais de uma qualificadora, tá? Desde que a minha acumulação ela seja de objetivas com objetivas e uma subjetiva. Então, por exemplo, eu posso ter um homicídio por motivo fútil e matar essa pessoa queimada. Então, eu vou lá, por um motivo fútil, e queimo essa vítima. Então, eu posso ter uma circunstância subjetiva cumulada com uma objetiva, tranquilamente. Eu posso, por um motivo fútil, matar uma pessoa queimada mediante emboscada. Então, eu posso ter uma circunstância subjetiva cumulada com 2 objetivas, tranquilamente. Eu posso matar uma pessoa, pegar o mesmo exemplo, queimada e emboscada. Então, eu tenho objetiva com objetiva. Então, veja, gente, o que eu nunca vou poder ter? Subjetiva com subjetiva. Nunca. Por quê? Elas são incompatíveis, tá? E aí, o que cai na sua prova? Uma subjetiva daqui de cima com 2 objetivas aqui de baixo. Então, exemplo, o cara estuprou a minha filha, vou lá, mato esse cara queimado, emboscada. Então, nesse caso, eu tenho um homicídio que é privilegiado e também ele é qualificado ao mesmo tempo. Eu posso ter isso tranquilamente. Qual é a diferença? A diferença é que a qualificadora ela vai me dar uma pena de 12 a 30, que vai refletir nas 3 fases. Então, é a minha pena de cálculo. E veja,
A de natureza subjetiva, nesse nosso caso, ela é uma causa de diminuição da terceira fase. Então, veja que não vai haver problema em ter um homicídio que é privilegiado e qualificado ao mesmo tempo. Mas, para eu conseguir cumular o privilégio, eu preciso que as circunstâncias sejam de natureza objetiva. Eu não posso ter privilégio com subjetiva, tá? Não precisa decorar. Se você entender, veja, se eu estou em um relevante valor moral, como que eu vou matar alguém por motivo fútil? Não dá. Ou é um motivo fútil ou é um motivo relevante. Se eu estou no domínio de violenta emoção, como é que eu vou estar ali na paga ou promessa de recompensa? Não faz sentido. Ou eu estou em um ou eu estou em outro. Então, quando você lê ali o enunciado da questão, você vai ver que as subjetivas, elas são sempre incompatíveis. Ou eu matei o cara porque ele me investiga, ou eu matei ele por causa de dinheiro. Eu tenho uma motivação específica para essa morte. Então, as circunstâncias subjetivas entre si, elas sempre vão restar incompatíveis, ok? Dificilmente você vai ter, em um caso concreto, mais do que isso daqui. Agora, com essa interpretação que o STJ criou aqui do feminicídio, que eu não concordo, mas você vai levar para sua prova, que é o que está valendo, eu poderia até colocar aqui mais uma circunstância objetiva. Mas aí, né? Então, por exemplo, matei uma mulher por um motivo fútil, queimada, emboscada e porque ela é do sexo feminino. Então, nós teríamos aí 4 qualificadoras, tá? Poderia chegar a esse caso, já que o STJ entendeu que ela é objetiva, tá? Não é bis in idem. O que acontece aqui? Quando eu tenho 4 qualificadoras, veja, a minha pena, só para vocês entenderem, ela sempre é essa, ela não vai mudar. Eu não vou quadriplicar a pena. O que acontece com as qualificadoras que sobram? Eu uso uma para trazer a pena para 12 a 30, e as outras 3 eu tento distribuir aqui dentro. E aí, se eu não consigo, eu distribuo aqui dentro. Então, eu faço uma redistribuição, porque não é bis in idem. Porque eu vou deixar cada inciso dentro de uma agravante ou dentro de uma circunstância. Aí eu posso fazer isso. Por isso que não é correto você dizer homicídio duplamente qualificado, triplamente qualificado. Por quê? Porque no cálculo da pena, você não vai triplicar isso aqui nunca, nem duplicar. A sua pena matriz sempre vai ser a mesma. E aí, os incisos que sobrarem, você vai fazer essa distribuição aqui de agravante para a circunstância judicial. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, matei uma pessoa queimada, emboscada, por motivo fútil. Então, veja, a futilidade eu qualifiquei. E aí, lá no 61, eu tenho 2 agravantes que se chamam fogo e emboscada. Então, eu largo elas ali. Veja, não é bis in idem. Eu usei o que sobrou para redistribuir aqui dentro da segunda. Então, é mais ou menos esse que é o cálculo feito lá na hora da pena. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Então, olha só. Com o inciso 7º, então, a gente encerra as qualificadoras. Então, tem uma súmula que diz, tem no material de vocês, eu posso ter um homicídio qualificado e privilegiado, ou privilegiado e qualificado, desde que as qualificadoras sejam de natureza objetiva, tá? Isso é uma súmula do STJ, sempre tem caído em prova. Depois do parágrafo 2º, gente, nós temos, então, ali o parágrafo 3º, que trata da modalidade culposa. O homicídio, ele é o único crime doloso contra a vida que tem modalidade culposa. Isso aqui não vai para o tribunal do júri, tá? Óbvio, né? Todos os outros crimes contra a vida são do tribunal do júri, com exceção do homicídio culposo. É a única modalidade dentro dos 4 crimes que admite a forma culposa, tá? Muito aluno me pergunta, tá, e lesão corporal culposa? Tá. Lesão corporal não é doloso contra a vida, é doloso contra a integridade física. Então, lesão corporal culposa, ele é um crime que sai do tribunal do júri, ele vai para uma vara criminal comum. Então, não é objeto do nosso estudo hoje. Então, a gente tem aqui as modalidades imprudência, negligência e imperícia. Aí,
Como vocês vão aprofundar isso com o professor de geral, não tem problema, depois vocês vão ver isso aqui. E aí, veja, gente, no parágrafo 4º e no parágrafo 6º, nós temos causas de aumento de pena. Ou seja, situações que vão interferir nessa fase aqui do cálculo da pena, tá? Enquanto que no parágrafo 1º interfere para melhorar, agora aqui interfere para piorar. Então, veja, se eu tenho um homicídio culposo e o agente faz isso por inobservância técnica de arte, ofício ou profissão, se ele deixa de prestar imediato socorro para a vítima, isso está tudo no código, não procura reduzir as consequências do crime ou foge para evitar a prisão em flagrante, então, nesse caso, a gente vai ter uma pena aumentada de 1/3. Então, você vai identificar que o homicídio é culposo, lá no parágrafo 4º, primeira parte. Depois, se encaixar em uma das 4 hipóteses, você vai aumentar 1/3. Então, você tem que decorar isso aqui lá, tá? Infelizmente. Se o homicídio ele é doloso, se a vítima for maior que 60 anos, menor que 14, ou se for em atividade de milícia privada, ou atividade típica de grupo de extermínio, está tudo no código, a pena aumenta de 1/3. Então, veja, identifiquei que é forma dolosa. Bom, essa vítima se encaixa nessa questão etária, então a pena aumenta 1/3. Se eu pratiquei isso em um desempenho de milícia privada, então eu sou uma miliciana do morro, eu vou lá e mato alguém durante a minha segurança lá no morro. Bem, nesse caso, eu estou nessa causa de aumento. E se eu pertenço a algum grupo típico de extermínio e, por conta disso, eu matei alguém, a pena é aumentada de 1/3 também, tá? Sobre milícia privada e atividade típica de grupo de extermínio, na apostila está super didático a explicação, a diferença e os exemplos, tá? Vamos dar uma corridinha que a nossa aula já está quase acabando. E aí, veja, esse parágrafo 6º é isso aqui, tá, gente? Mas o que acontece? Se você seguir a cronologia, fica confuso. Por quê? O parágrafo 6º, antigamente, ele não existia. Aí, o que aconteceu? Os caras criaram ele. Aí, você está lá, parágrafo 4º, memorizando isso aqui. Aí, parágrafo 5º, negócio que não tem nada a ver. Aí, vem parágrafo 6º, de novo, a causa de aumento. Então, é melhor você memorizar dentro desse esquema aqui, que são 4 majorantes para o doloso e 4 majorantes para o culposo, tá? Eu já vi cair recente majorante para o culposo, tá? Você tem que memorizar. Na prática, isso aqui nunca acontece, mas na prova, eles adoram colocar a causa de aumento dentro dessa modalidade culposa aqui. Justamente porque na hora de estudar, você deixa passar batido, porque você acha que nunca vai cair. Tudo bem? Agora, no parágrafo 5º, a gente tem o perdão judicial. Ou seja, quando o homicídio ele é culposo, então você precisa que o homicídio seja culposo. E quando as consequências do crime forem muito gravosas para o próprio autor do crime, o juiz ele vai aplicar esse perdão judicial. Então, perdão judicial é o que nós chamamos de causa de extinção da punibilidade. Causa de extinção da punibilidade. Ou seja, é como se o agente nunca tivesse praticado nenhum crime. Vai extinguir a punibilidade, tá? Então, geralmente, situações em que você tem ali pais matando os filhos sem querer, que teve aqui em Cuiabá esses dias não, já tem uns 2 anos que o delegado esqueceu o filho no carro. Então, essas situações aqui de perdão judicial, tá? Então, você precisa que o crime seja culposo. E aí, deixa eu só pegar aqui o parágrafo 7º. A gente tem aqui o parágrafo 7º trazendo causas de aumento de pena quando é o contexto do feminicídio. Então, você só vai estudar
esse parágrafo 7º, quando você constatar o parágrafo 2A e constatar o parágrafo 2º, inciso 6º. Então, você vai olhar, é feminicídio? É. Aí você vai procurar por essas causas de aumento do parágrafo 7º. Se não for feminicídio, esquece o parágrafo 7º, tá? Ele só se aplica quando você constatar o feminicídio. Quais são as hipóteses? Durante a gestação, então a mulher está grávida, ou 3 meses após o parto. Isso aqui, gente, cai, tá? Os meses, cai muito. Já vi trocar 3 por 6 nessa causa de aumento. Quando a vítima ela tem menos que 14 ou mais que 60, se ela é deficiente ou tem doença degenerativa, a vítima. Aqui, então, vítima sempre mulher, né, gente? Aqui é feminicídio, aqui é só vítima mulher. Então, veja, se essa mulher tem menos que 14 ou mais de 60, aumenta-se 1/3 da pena. Se ela é deficiente, veja, a lei penal, ela fala só deficiente. Ela não diz qual é a natureza, se é física ou se é de natureza mental. Nesse caso, aplica para as duas, a lei ela não faz distinção. Então, matou uma mulher que tem síndrome de Down, por exemplo, porque ela é do sexo feminino, entra majorante. Ou uma mulher que é cadeirante, entra majorante, tá? E aí a gente tem depois, inciso 3º, na presença de descendente ou descendente, na presença de filho ou pais dessa mulher, também majora. E aí nós temos uma novidade aqui, em descumprimento de medida protetiva. Em descumprimento de medida protetiva. Então, veja, esse inciso 4º é uma alteração de 2018 e esse inciso 2º também. Então, quem está com o código aí mais antigo, cuidado, tá? Se eles cobrarem isso aqui, com certeza vai ser um desses incisos. Então, tá só, isso aqui está tudo no código, só fiz um resuminho aqui. Então, veja, pessoal, hoje vocês vão ter uma aula depois com a professora de penal especial, com a Michele, na Lei Maria da Penha. Agora nós temos um crime, né, que é o 24A, que se chama justamente isso, descumprir medida protetiva, tá? Veja, se no descumprimento dessa medida você matou essa mulher, então aí veja que você estará nessa causa de aumento de pena aqui, tá? Então você vai lá. Então o que aconteceu aqui? A lei ela já supõe que você está matando essa mulher por razão do sexo feminino, já que você está descumprindo uma medida protetiva da Maria da Penha, ok? Então, cuidado, que isso aqui é super novidade do ano passado, finalzinho do ano passado. Todas essas hipóteses, a pena é aumentada de 1/3. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Então, essas são as principais considerações que a gente tem aqui do crime de homicídio, tá? Eu sei que a gente correu muito, mas no material está bem didático, cheio de exemplos também, e aí vocês conseguem lidar bem com essa matéria, né? Penal especial é mais tranquilo, um pouco mais fácil. Alguma dúvida até aqui? Quer que eu repita qualquer coisa? É só falar. Nada? Parecendo aula de informática isso daqui? O que está acontecendo? Ah. Exatamente, então. O agravante é aqueles que têm a situação agravante atenuante, que é o 61 e o outro. 161, 65. Isso. Cara, não dá. Agora, para o pessoal do CFO, que vai cair, não sei se vai cair teoria da pena, né? Se cair teoria da pena, aí está lascado. Tem que memorizar as agravantes. Mas eu acho que não cai, por quê?
E aí você tem que memorizar, porque eles usam justamente as agravantes vinculadas com as qualificadoras do homicídio, porque muitas das agravantes são qualificadoras do homicídio. Então, se você não souber aquilo específico, você não consegue acertar. Tá? Então, aqui não tem como eu passar um macete. O que eu sei, o que eles cobram em prova, muito, é essa majorante dentro do homicídio culposo. Por quê? Porque ninguém dá valor para ela. Porque, na prática, ela não acontece muito. Que é do parágrafo 4º, parte inicial, é uma partezinha lá. Isso, que aumenta de 1/3. Mas assim, conforme vocês forem fazendo exercício, que eu acredito que vocês vão fazer muitos, né? Vocês vão acabar memorizando, porque são sempre as mesmas formas. Depois, gente, o que nós temos de crime aqui? A gente tem o artigo 122, que é um crime que quase não cai em prova, que é o induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio. No induzimento, o que é induzir? O agente, ele cria uma ideia de morte na cabeça da vítima. Cria uma ideia de morte na cabeça da vítima. A vítima não quer se matar, nunca pensou nisso, e aí ele vai lá e cria isso na cabeça da vítima, né? A vítima começa a pensar sobre. No auxiliar, existe uma prestação de auxílio material. Então, você vai viabilizar a morte dessa pessoa, dando veneno para ela tomar, dando a corda para ela se enforcar. Você vai fazer a correria para ela, né? Vai prestar um auxílio material. E na instigação, a vítima ela já quer se matar, e aí você reforça a ideia que ela tem. Então, você dá uma forcinha ali para ela, né? Dá um grau. Então, por exemplo, o Marciano, antigamente, ele era emo, não sei se vocês sabem. Ele era emo, tanto que ele tem cabelo grande até hoje, ele era emo. E aí, veja, o Marciano escutava Slipknot, esse negócio aí. E ele era todo tentar se matar, tentava. E aí, o que acontecia? Muitas vezes eu instigava o Marciano. Ele falava, eu quero me matar, não sei o quê. Eu falava, olha, você tinha que se matar mesmo. Eu acho que você tinha que. Mas ele não tinha coragem de se matar. Veja, a pessoa ela já quer. Então, a pessoa está ali no prédio, né? Vou pular. E você só faz assim, né? Para ela vir. Você está instigando. A pessoa ela tem uma ideia de morte e você vai lá reforçar. Agora, veja. Qual é o macete desse crime aqui, tá? Nós só vamos conseguir trabalhar com uma ideia de punibilidade dele, primeiro, que no mínimo a pessoa sofra uma lesão corporal grave. Essa é a regra do parágrafo único. Então, a pessoa só responderia por uma modalidade tentada se pelo menos chegasse da vítima sofrer uma lesão grave. Então, por exemplo, você instigou uma vítima a se matar, ela cortou os pulsos, não aconteceu porra nenhuma com ela, né? Tá vivíssima. Não sofreu nenhuma lesão grave, nenhuma lesão gravíssima. Nesse caso, você não praticou crime nenhum. É um fato atípico, tá? Então, aquelas vítimas que vão se matar, que só se arranha, não sei o quê, não acontece nada com quem auxiliou, induziu ou instigou. Eu preciso ter pelo menos essa lesão grave aqui. E o outro detalhe desse crime é que deve existir um dolo direcionado no momento dessa fala aqui. Porque muitas vezes você verbaliza, mas você não tem o dolo de que a pessoa efetivamente se mate. Então, por exemplo, às vezes chega um amigo aqui, sei lá, uma pessoa e diz, quero me matar hoje. Aí você fala, eu também, vamos. E a pessoa vai e se mata. Pô, aí ela morreu, você instigou essa pessoa? Bom, você quando verbalizou isso, você não sabia que ela iria ali de fato
se matar, ou você não tinha o dolo de que ela morresse naquele evento. Então, veja que é um crime que, na prática, é muito difícil de ser constatado. Então, na prova, ele tem que colocar que o dolo era de que a vítima se matasse. Se for uma simples verbalização, não acontece. Então, exemplo, aconteceu aqui há uns 2 anos também na Ponte de VG, lembra? Os gurizada estavam lá pulando, aí um pulou e morreu afogado. Estavam bêbados, acho que eram 3 meninos, tinha o vídeo, a galera filmou lá, eles estavam filmando o evento. E aí o que aconteceu? Eles estavam alcoolizados, e aí eles iam pular da ponte. E aí eles instigaram o menino a pular, estavam filmando, o menino pulou e morreu. Aí a galera toda está falando, pô, os outros moleques vão responder pelo 122. Mas veja, não. Por quê? Lá na ponte, o que eles estavam instigando o menino? A pular da ponte. Tanto que eles iam pular depois. Então, eles estavam encorajando o cara a pular, mas eles não estavam pensando na hora, você vai morrer, filho da puta, afogado lá embaixo. Eles não pensaram isso, tanto que eles iam depois. Então, o delegado, ele não lavrou o APF disso daqui. Por quê? Porque não caracterizou, não houve ali um dolo no momento em que eles falaram. Eles não imaginavam que a pessoa ia morrer afogada, entende? Então, não dá para você colocar a pessoa no 122. No momento em que ela verbalizar, auxiliar ou instigar, ela deve saber e deve ter o dolo de que a pessoa se mate. Senão, por exemplo, eu venho aqui e digo, me empresta uma caneta. Aí você me dá uma caneta, eu furo minha cabeça, morri. Então, você está aqui porque você me emprestou uma caneta que eu furei minha cabeça? Não faz sentido. Agora, se você me emprestou sabendo, você vai se matar, né? Toma aqui. Aí, tudo bem. Aí você está nessa modalidade aqui, ok? Agora, o último detalhe desse crime também é o seguinte. Ele é um crime em que a gente não tem a figura do partícipe. Então, lá no concurso de pessoas, vocês vão ver isso lá na parte geral, que nós temos os coautores e partícipes, correto? Partícipe é aquele que induz, auxilia ou instiga a prática do verbo, mas ele não pratica o verbo. Esse é o partícipe. Enquanto que os coautores, de alguma forma, em uma divisão de tarefas, eles vão ali praticar os atos executórios. Então, o que a gente tem que entender? Que nós temos um verbo, então, vou pegar um verbo aqui do homicídio, matar. E que esse matar, embora ele seja um verbo único, eu consigo fracionar isso em vários mini-atos. Concordam? Pego a vítima, levo no local ermo, amarro essa vítima, taco fogo nela. Isso aqui é matar. Tudo é matar. Óbvio, eu tenho a pessoa que segurou na corda, eu tenho o cara que dirigiu o carro, eu tenho o cara que vigiou o local, eu tenho o cara que ateou fogo. Então, eu tenho aqui um fracionamento de tarefas. E aí, uns colaboraram muito, outros colaboraram pouco. Mas, veja, isso tudo é o conjunto, então todo mundo responde. Não importa. O partícipe, ele é a pessoa que fica aqui fora. Ele induz, auxilia ou instiga o pessoal a praticar isso daqui. Mas ele, em nenhum momento, toca esses iter criminis aqui. Essa é a diferença básica entre o partícipe e o autor. Agora, veja, no verbo matar, então, no crime de homicídio, a gente tem assim, matar alguém. Mas lá não está assim, induzir, auxiliar ou instigar a matar alguém. Não temos essa nomenclatura em nenhum outro crime. Mas no 122, veja, essas modalidades do partícipe, elas vieram dispostas em verbo. Então, vejam, em qualquer outro crime que não seja o 122, você não vai ter induzir, auxiliar ou instigar a fazer algo. Se a pessoa, porventura, fizer isso, a gente vai aplicar a parte geral e dizer que ele é o partícipe. Mas aqui, no 122, veja que essas modalidades assumiram uma postura de verbo, né? Aqui são verbo. Então, veja, se eu pratico esse verbo, eu sou autora, eu não sou partícipe. É o mesmo raciocínio do matar.
Então, o que acontece no 122? Nós dizemos que ele não é um crime que admite partícipe. Por quê? Porque os seus verbos, que em outros crimes não estão no caput, aqui eles estão ajustados como caput. De modo que, quando eu pratico eles, eu estou praticando o verbo. E se eu pratico o verbo, eu sou autora. Tá? Então, cuidado. Por isso é que nós dizemos que o 122 é um crime que não admite participação. Por quê? Porque os verbos aqui estão no caput. E aí, se eu pratico um verbo, eu saio da posição de partícipe e assumo uma posição de autora, tá? Então, sobre o artigo 122, gente, o máximo que pode cair é uma dessas três variáveis aqui, tá? E aí, é claro, se a vítima não morrer, ela não responde por nada, né? Pelo princípio da alteridade. O agente ele só é responsabilizado por aquela conduta que extrapola a sua esfera pessoal. Então, se a pessoa tentou se matar e ela não conseguiu, ela não vai ser responsabilizada criminalmente. Por isso que nós não podemos dizer crime de suicídio, né? Então, nós temos que dizer crime do artigo 122. Aqui é a pena do terceiro. Agora, outro detalhe também. Quando a gente tem as roletas russas, né? A galera lá vai lá tentar se matar, né? Bom, tô na roleta russa, morri. Toda essa galera, no mínimo, ela está fazendo o quê? Instigando, concordam? Porque a pessoa se encoraja, porque todo mundo está fazendo o que ela faz. Então, todas essas pessoas vão responder pelo 122, ok? Porque elas estão ali instigando, reforçando uma ideia de participação no jogo, de morte no jogo, que a vítima ela tinha para ela mesma, ok? Então, a galera toda aqui responde. Tudo bem, gente? Alguma dúvida sobre o 122? Depois, vamos lá, então. 123. Induzimento, infanticídio. Artigo 123. Infanticídio. Aqui nós temos algumas elementares. Matar, mais influência, estado puerperal, mais próprio filho, mais durante o parto, ou logo após o parto. Essas são as características principais do nosso crime. Veja, esse infanticídio, em prova, ele é chamado de homicídio privilegiado. Por que um privilégio, gente? Porque a pena aplicada aqui é uma pena pequena e é uma pena de detenção. Mas veja, infanticídio, morte de criança, infante, tá? Então, esse artigo, ele poderia muito bem fazer parte de um parágrafo do 121, tranquilamente, porque é matar uma pessoa. Mas o legislador ele deslocou ele para um crime separado, tá? Mas cuidado, em prova eles colocam que o infanticídio é um homicídio privilegiado. De fato ele é, porque você mata alguém e a pena combinada é uma pena bem branda mesmo, ok? Agora, como é que o que é preciso para a gente caracterizar ele? Primeiro detalhe, ele é um crime próprio, sobre as especificidades do crime, porque somente a pessoa que teve a criança está no estado puerperal. Então, não é qualquer pessoa que pode praticar o infanticídio. Em regra, é a mãe que acabou de ter o bebê e que está nessa influência. Da mesma forma, não é qualquer pessoa que pode ser vítima. É o filho daquela mulher logo após o parto, nessas condições. Tá? Muitos dizem, inclusive, que por isso ele é chamado de crime bipróprio. Porque o sujeito ativo tem que ser determinada pessoa, que é a mãe, e o sujeito passivo tem que necessariamente ser o filho dessa mulher. Tudo bem?
Agora, o que nós temos de interessante aqui? Influência do estado corporal. O que é isso? Bom, um conjunto de alterações de natureza psicológica ou emocional que acometem a mulher iniciado o trabalho de parto. Então, veja, esse estado corporal, sem ser o nome da influência, toda mulher que tem filho fica. Toda, é biológico, não tem como você mudar isso. Toda mulher tem estado corporal, que é deflagrado a partir do momento que ela inicia o trabalho de parto. Todas têm, todas. Se não tiver, não teve filho, então. E aí, veja, esse estado corporal, a ponto de conseguir influenciar essa mulher, esse é o que importa para a caracterização do infanticídio. Então, veja, esse conjunto de alterações devem se manifestar de tal forma que interfiram, de certo modo, no discernimento da mulher, ok? Como é que você vai saber isso, gente? Laudo pericial. Na sua prova, essa palavra, para caracterizar o infanticídio, ela deve estar na sua prova. Influência ou domínio de estado corporal. Se não tiver, não é infanticídio, é o homicídio normal lá do 121. Então, esse é o primeiro detalhe. Tem que ter essa palavra. Agora, durante o parto ou logo após, quando é esse período? Bom, durante o parto, o STJ entende que é a partir do início do trabalho de parto. Início do trabalho de parto. Então, começou a ter contração, meteu uma faca na barriga, para o STJ já é infanticídio, ainda que o recém-nascido não tenha sido retirado do ventre, tá? Então, esse é o entendimento do STJ. Esse foi o marco que ele fixou para fins de durante o trabalho de parto. Agora, logo após, qual tempo? Pelo tempo que durar a influência do estado corporal. Pelo tempo que durar a influência do estado corporal. Nós não temos um prazo para isso. Geralmente duram semanas ou dias, mas já houveram casos em que duraram 2, 3 meses. Então, é feito um laudo pericial de constatação para ver se essa mulher, na época da ação ou omissão, ela estava ou não influenciada por esse estado corporal, ok? E aí, veja, a última elementar, o próprio filho. Esse próprio filho é o filho do parto. Não é o filho grande, né? Então, a mulher foi lá e matou um filho grande. Não, é o filho recém-nascido, tá? Então, a gente tem que trabalhar aqui com o recém-nascido, pelo tempo que durar a influência do estado corporal e através de uma constatação ali de laudo pericial. Agora, veja, na sua prova, para você acertar a sua prova, o que você vai ter que saber? Influência é a sua palavra-chave. Se não tiver influência... Então, geralmente, em prova, eles colocam assim, fulano, ainda na maternidade, foi lá e matou seu filho. Aí você pensa, pô, infanticídio. Se não tinha a palavra influência, não é infanticídio. E aí a pessoa vai lá, o candidato, e marca, né? Porque parece muito. Não. Tem que estar fulana na maternidade, sob a influência do estado corporal, foi lá e matou. Sob o domínio, foi lá e matou. Se não tiver, é homicídio normal, inclusive qualificado, porque foi um recurso que dificultou a defesa da vítima, que é um recém-nascido. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Agora, o que cai muito em prova também? Embora ele seja um crime próprio, ele é um crime que admite coautoria. Ele é um crime que admite coautoria. Então, veja, não é porque somente determinado agente pode praticar esse crime
que eu não tenho como haver coautores. Então, o que acontece nos crimes próprios, tá? Nos crimes próprios, a gente tem ali uma ficção jurídica que é criada pela norma, capaz de alcançar a pessoa que não ostenta aquela qualidade. Então, exemplo, vocês vão aprender nos crimes contra a administração pública o peculato, que é um furto praticado por servidor público. Se eu tenho um peculato praticado por um servidor público em concurso de pessoas com uma pessoa que não é servidora pública, essa peculiaridade, por uma ficção da lei, vai alcançar essa terceira pessoa. Aqui é o mesmo raciocínio, tá? Então, veja, o médico, junto com a mulher, matou o bebê recém-nascido. O médico, junto com a mulher, está no 123. Professora, mas é injusto o médico? Sim, é injusto, mas é uma ficção trazida pela norma. Então, eles sempre colocam isso. Médico, ou pai, ou amiga da mulher, sob a influência do estado puerperal, logo após o parto, matou o recém-nascido. Aí vem assim, nessas condições, médico, aí está lá, homicídio doloso. Amiga, homicídio doloso. Mãe, infanticídio. Não. Para todo mundo é infanticídio, por mais injusto que pareça, ok? Então, veja, aqui é um crime próprio que admite coautoria e vai haver uma comunicabilidade desse benefício, desse privilégio, para o terceiro que não ostenta essas condições da mulher. Tudo bem até aqui? Agora, um último detalhe. Se, por exemplo, ela mata o filho errado, então, se ela pratica um erro sobre a pessoa, erro em persona, que vocês vão aprender, ou um erro na execução, que é um aberratio ictus, nada muda. Vai responder como se houvesse atingido o filho dela, ok? Então, matou o filho errado lá na maternidade. Ela responde por infanticídio igual. Então, não. Na verdade, o que acontece? Você pode trabalhar no rol de agravantes se tiver alguma motivação ali, né? Como é infanticídio e a gente não tem as qualificadoras do homicídio, lá na agravante a gente tem motivo fútil, torpe, recurso que dificulta, entende? Então, nessas agravantes você consegue jogar ele. Por quê? Porque não, né, o infanticídio ele não tem aquelas qualificadoras que a gente viu do homicídio. Lá no homicídio, os 5 primeiros incisos são agravantes genéricas. Então, você pegando qualquer daquelas variáveis e jogando na segunda fase, está tranquilo, pode, porque está no rol legal, tá? O que você não pode fazer é pegar algo e tentar jogar no 61 que não esteja no 61, porque daí você viola a legalidade. E as agravantes genéricas, elas trabalham com rol fixo, né? Então, não, porque já é essência. Se você colocar, seria bis in idem. Porque aí você está considerando 2 indexadores, um para caracterizar o crime e o outro para agravar na segunda fase. Também não poderia. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aqui do infanticídio? Tudo certinho? Então, vamos lá. Depois, gente, aborto, né? No aborto, a gente tem 3 crimes. O artigo 124, que é chamado de autoaborto, ou permitir que terceiro lhe o provoque. Depois, a gente tem o 125, que é o aborto sem consentimento da gestante.
E temos o 126, que é o praticar aborto com consentimento da gestante. Se a gente conseguir ver todos os crimes hoje, nós vamos fazer um milagre aqui divino. Depois a gente tem no 127, escrito forma qualificada, embora seja causa de aumento de pena. Então, o Código Penal ele não teve técnica aqui, mas, enfim, está como forma qualificada. Se resultar na gestante lesão grave, ou se resultar na gestante morte. E aí, no artigo 128, nós temos as hipóteses de aborto legal ou permitido. E aí, com essas considerações do 128, a gente encerra os dolosos contra a vida. Então, veja, gente, aqui, esse autoaborto e permitir que terceiro provoque o aborto, aqui nós temos crime de mão própria. Crime de mão própria é um crime mais exigente do que o crime próprio. No crime próprio, a gente viu o seguinte, que embora eu tenha uma qualidade especial, há uma comunicação para quem não tem, né? No crime de mão própria, não existe essa comunicação. No crime de mão própria, somente aquela pessoa pode fazer aquela conduta, praticar. É como se você não conseguisse fracionar aqui, como no meu exemplo do matar. Porque, veja, aqui o nosso verbo é praticar em si mesma. Ora, praticar em si mesma é fazer sozinha. Como é que eu vou fracionar isso aqui para dividir ato? Eu não consigo. Ou permitir que alguém pratique. Permitir é só dela. Então, como que eu vou fracionar isso aqui? Não tem como haver esse fracionamento. Então, aqui em cima, no 124, nós dizemos que ele é um crime que não admite coautoria. Então, a regra é que crimes de mão própria, que depois vocês vão estudar lá em penal geral, eles não admitem coautoria. Agora, eu posso ter participação? Claro, por quê? Porque partícipe não mexe com o verbo, entende? Então, não interessa se o verbo pode ser fracionado ou não, porque ele não mexe com o verbo. Então, sendo crime próprio, crime de mão própria, eu posso ter partícipe em qualquer oportunidade. Então, exemplo, eu dou um canivete para a mulher furar a barriga dela. Bom, eu sou partícipe dela. Eu viabilizei materialmente, eu prestei um auxílio material para a mulher ir lá e praticar o autoaborto. Então, eu estaria ali dentro do 124, na condição de partícipe, tá? Então, o que acontece com o partícipe na hora do cálculo? A pena dele é proporcional ao grau de influência na consumação do crime, na medida da culpabilidade dele, ok? E aí, veja, quando a gestante ela permite que terceiro lhe provoque, esse terceiro, por se tratar de um crime de mão própria, que não admite coautoria, ele migra para o crime dele, que é o 126, ok? Então, o que vai acontecer? Você tem, na modalidade permitir, quando ela permite, essa permissão vai atingir o terceiro que praticou. E aí ele vai ter um crime só dele. Então, dentro de um contexto fático, você tem dois crimes diferentes. Um da gestante e o outro do terceiro. Então, do mesmo contexto, artigos completamente diferentes. Um no 124 e um no 126. Tudo bem? Então, o terceiro que pratica o aborto nela, quando ela permite, ele cai para cá. Agora, muitas vezes, esse consentimento dela não tem validade. Ela permite, mas o direito penal, ele não considera como válido. Quando?
quando ela tem menos de 14 anos, quando o consentimento dela é obtido mediante fraude. Então, por exemplo, você dá um Citotec para ela dizendo que é uma vitamina, ela toma e aborta. Então, ela não sabe. Então, ela permitiu, mas foi fraudado esse consentimento dela. Quando existe emprego de violência ou grave ameaça, ou quando ela é alienada ou débil mental. Essa nomenclatura é muito infeliz aqui do Código Penal, tá? Mas ele é da década de 40, então o Estatuto da Pessoa com Deficiência ele não alterou aqui. Então é esse nome mesmo, alienada ou débil mental. Então, nessas 4 hipóteses, quando a mulher ela permite, o legislador entende que essa permissão dela não tem validade nenhuma. Qual vai ser o efeito disso? A gente vai aplicar a pena do 125, que é como se ela não tivesse permitido, ok? Aqui são crimes de detenção. Aqui é o único crime punido com reclusão, tá? Então, veja, nessas hipóteses, então eu abortei uma menina de 13 anos. Eu respondo por essa pena. Abortei uma menina débil mental. Eu respondo por essa pena, ok? Então, isso aqui tem que memorizar, tá, pessoal? E aí, no 125, a gente tem o aborto quando ela não dá o consentimento dela, ok? Então, veja, nesse caso aqui, por exemplo, se o médico está praticando o aborto e ele tem o auxílio de uma técnica de enfermagem que está ali cuidando do ambiente para ele, instrumentalizando ele na cirurgia, ela não realizou nada sobre a gestante, nenhum ato em cima dela. Essa técnica aqui, ela é partícipe. De quem? Do médico. Tá? Agora, eu tenho o pai que pagou o aborto para a filha. Esse pai é o partícipe da filha. Então, veja que o partícipe desse crime, ele flutua. Ele vai responder pelo crime da conduta a quem ele aderir. Se ele é o staff do aborto, pagando, levando para abortar, ele está junto com ela no 124. Se ele é o staff do médico, instigando, auxiliando ou induzindo o médico, ele é o staff do médico. Então, ele responde pelo 126, tá? Então, dependendo da conduta de quem ele aderir, é a responsabilização que ele vai sofrer, tá? Agora, bom, se desse procedimento abortivo resultar lesão grave ou morte da gestante a título de culpa, a gente vai aplicar, né, aqui as formas de aumento de pena, tá? Agora, isso aqui tem que ser a título de culpa. Então, a menina foi abortada, deu uma merda, ela morreu. Então, o médico responde pelo 126 com a duplicação do 127. Se, porventura, no abortamento também se queria que ela ficasse esterilizada, por exemplo, lesão corporal gravíssima, que a gente vai aprender na próxima aula. Aí ele responderia pelo 126 e pela lesão gravíssima, porque ele teve um dolo de deixar essa mulher estéril. Ou, se ele quis matar essa mulher também, tem o 126 e 121. Se esses eventos aqui forem praticados a título de dolo, você tem um concurso de crimes. E daí o que vai acontecer? Vai responder pelo aborto e também pelo crime contra a vida ali ou contra a integridade física, tá? Então, cuidado com esse detalhe aí, que eu já vi cair em prova. E aí, veja, no 128, nós temos as hipóteses de aborto legal ou permitido. Quando resultar risco de vida, é a redação do Código Penal, ou for decorrente de estupro, desde que o médico realize. São as hipóteses que a lei traz. Então, tem que ser um médico para realizar esse abortamento, de acordo com o Código Penal, e deve ter havido ali a ocorrência de um crime de estupro, tá? Além dessas, que é óbvio não vão cair na prova de vocês, a gente tem a DPF 54, que trata do feto anencéfalo. Então, a anencefalia fetal é um problema na formação do tubo neural do feto. Constatado esse problema,
é permitido o abortamento de plano. Então, o que o médico faz? Ele faz ultrassom, aí ele constata lá que o feto ele tem problemas no tubo neural. Com base nisso, ele já vai realizar o abortamento, tá? Veja, isso não está na lei, está na ADPF 54, que está no material de vocês. Além dela, nós temos uma novidade, que foi um habeas corpus do STF, que é a interrupção da gravidez no primeiro trimestre de gestação. Tá? Então, o que aconteceu nesse HC aqui? O médico foi preso, porque ele fazia abortos lá na clínica dele, e aí ele foi preso, e aí a defesa impetrou um habeas corpus no STF para soltá-lo. E aí o ministro Barroso, ele concedeu a ordem para soltar o cara, sob o argumento de que, interrompida a gravidez dentro dos 3 meses, isso não seria considerado criminoso. Com base nessa decisão, ele trouxe ali, dentro dessa decisão, aliás, questões de política criminal, política pública, nos países em que aplicam esse raciocínio, questões científicas, questões sociais da mulher. E aí, dentro desse voto, ele fundamentou e concedeu a ordem. Agora, professora, é prevalecente no STF? Não, foi uma decisão da turma do Barroso, tá? Mas você tem que saber ela, porque ela está na moda da moda. Foi algo do final do ano, foi no ano retrasado essa decisão, não foi o ano passado. Então, professora, se eu estiver grávida no primeiro trimestre, eu posso ir abortar? Não, porque isso não é em sede de ADPF. Isso foi em sede de um caso concreto. Vai abrir uma brecha para as pessoas praticarem? Abre, mas a mulher ela corre um risco, porque foi um HC que decidiu dessa forma. Então, provavelmente, ela vai ser denunciada, ela vai para o tribunal do júri. Então, vocês têm que se recordar que tudo isso que nós estamos estudando aqui é tribunal do júri. 122 é tribunal do júri, 123, aborto. A gente sempre pensa tribunal do júri nos dolosos contra a vida, homicídio, né? Não, todos que nós estamos estudando aqui é tribunal do júri. Então, ela vai para o tribunal do júri. Como é que um advogado vai explicar em um plenário sobre HC, sobre interrupção, sobre interesse aqui concreto para um grupo de pessoas que geralmente não são da área jurídica? É muito difícil. Então, é algo que não se recomenda, mas é uma decisão que está na moda e ela está aí também no material de vocês. Que mais que a gente tem aqui? No 128, existe uma hipótese que a gente diz que é uma causa supralegal de estado de necessidade. Causa supralegal de estado de necessidade, que é quando a gestante é estuprada e ela pratica o aborto sem um médico, ok? Então, ela é estuprada e ela vai lá, ela mesma sozinha, e faz esse abortamento. Então, os tribunais dizem que isso é um estado de necessidade e que, portanto, isso excluiria a ilicitude, tá? Veja, é chamado de causa supralegal. Por quê? Porque vocês vão aprender em penal geral que o Código Penal ele traz 4 excludentes de licitude. E aí veja que essa seria uma causa supralegal, ou seja, que está acima, que não está constando ali no Código Penal, mas que é permitida pela jurisprudência. Tudo bem, gente? Alguma dúvida de tudo que nós estudamos? Tudo certo? Esses aqui são os dolosos contra a vida, tá? E aí, agora vocês vão fazer uma bateria de exercícios, né? 10 exercícios. E aí, eu trouxe todos trabalhados com base nisso que nós acabamos de conversar aqui. Alguma dúvida? Qualquer dúvida? A parte esmiuçada está no material que eu mandei para vocês, tá? Tem mais de, acho que deve ter umas 50 páginas. E é um material bem legal ali. Tudo certo? Então, é isso. Parecendo aula de informática, a gente fica falando sozinha. Deus me livre.
Uniclac.